Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos no nosso encontro de número 5, já em conclusão, em fase final, e muitos temas importantes ainda para estudarmos. Contratos, família e sucessões constituem o bloco de temas que serão abordados hoje por nós, tá? Olha só, tem questão também. Temos muitas questões também para resolvermos, né? Então, abra o seu coração, relaxe, respire fundo, pense positivo, porque a aula está só começando. Como você viu, a gente começa com o tema dos contratos e, para começar com o tema dos contratos, a gente introduz o primeiro assunto, teoria geral dos contratos, o primeiro assunto que é o princípio da autonomia privada ou da liberdade contratual. O princípio da autonomia privada ou da liberdade contratual. O Código Civil Brasileiro, quando introduz o tema dos contratos, ele começa a sua disciplina no artigo 421. E o primeiro assunto que ele nos coloca é a liberdade contratual, dialogando com a função social do contrato. O Código Civil, portanto, inaugura a disciplina dos contratos dizendo o seguinte: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Trocando em miúdos, o direito brasileiro reconhece a autonomia privada, o direito brasileiro reconhece a autodeterminação, mas entende que essa autodeterminação, que essa liberdade, que essa autonomia privada, ela não é absoluta. Entende que essa autodeterminação, que essa liberdade, ela é condicionada. Condicionada por um outro princípio tão importante quanto o princípio da liberdade, condicionada por um outro princípio tão importante quanto o princípio da autonomia privada, que é o princípio da função social. Significa dizer que não adianta eu exercer a minha autonomia se ela causar dano coletivo, se ela não atender às exigências do bem comum. A função social do contrato, portanto, é uma norma meta-individual, que autoriza, em certos casos, o Estado a se imiscuir na autonomia privada. Orlando Gomes chama isso de dirigismo contratual. É quando o Estado ele entra na autonomia privada para limitar, para estabelecer freios. Mas olha, o Código Civil ele tenta, na medida do possível, equilibrar essa autonomia privada com essa função social. Perceba você que o parágrafo único, que até 20 de setembro não existia, foi objeto da Lei da Liberdade Econômica, né? 3.874. Esse parágrafo único vai dizer que nas relações privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Reconhece, pois, o Código Civil que a função social é um princípio, que a função social tem valor, que a função social deve ser respeitada. Porém, também afirma o Código Civil que isso deve ser considerado com muita prudência, porque o Estado, via de regra, ele não deve intervir na autonomia privada. Ao lado da autonomia privada e da função social, se introduz o princípio da intervenção mínima do Estado. E esse é o ingrediente que expressamente passou a estar presente agora em 20 de setembro de 2019 com a Lei da Liberdade Econômica. Então você vai dialogar em cima de um tripé: autonomia privada, função social e intervenção mínima. Daí porque a revisão de um contrato, a revisão da autonomia privada com base na função social é medida de exceção, é medida excepcional. E aí o Código Civil avança para confirmar essa ideia primeira que eu lhe coloquei com a introdução do artigo 421-A. Também uma novidade de 20 de setembro de 2019, tá? O Código Civil Brasileiro, ele vai afirmar, que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários, ou seja, os contratos civis presumem que as pessoas estão em pé de igualdade,
que os contratos presumem que as pessoas se encontram em hipótese de simetria, não há vulnerabilidade a priori, até a presença, ou seja, salvo a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. É uma presunção relativa, é uma presunção que não é absoluta, tá? Garantindo também que as partes negociantes estabeleçam parâmetros objetivos de interpretação das suas cláusulas, que a alocação dos riscos possa ser definida pelas partes, que a revisão contratual é medida de exceção, mais uma vez. Você tem aqui, portanto, estampado uma visível opção legislativa pela autonomia privada, uma visível opção legislativa por essa autodeterminação, ok? Então, a gente começou o nosso bate-papo sobre teoria geral dos contratos, apresentando autonomia privada, liberdade contratual, apresentando função social do contrato, apresentando intervenção mínima do Estado nas relações particulares e apresentando as inovações da Lei da Liberdade Econômica, tá? Avançando no tema, eu quero agora lhe apresentar um outro princípio contratual que me parece caro, que me parece importante, que é o princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio está previsto no artigo 422 do Código Civil, no 422 do Código Civil. E esse princípio vai dizer que as partes devem se comportar, as partes devem ter um comportamento antes, durante e depois da execução do contrato, norteado pela boa-fé, por uma regra de conduta que imponha a elas boa-fé. Boa-fé é igual a transparência, lealdade, cooperação mútua, não surpresa. Transparência é igual a colaboração. Boa-fé é igual a colaboração, boa-fé é igual a deveres anexos. O 422 do Código Civil, portanto, também é um artigo importante e você precisa estar atento a ele. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Logo na sequência, a teoria geral dos contratos introduz o contrato de adesão, a figura do contrato de adesão. Portanto, o Código Civil ele decola a partir da autonomia privada, da função social, da intervenção mínima, da boa-fé. E aí, quando ele chega nesse céu de brigadeiro, ele passa a tratar, depois dessa decolagem, ele passa a tratar do contrato de adesão, que não é regra em direito civil, porque em direito civil a regra é o contrato paritário. Em direito civil a regra é que as partes estejam em pé de igualdade, mas o direito civil ele não ignora que hoje, gostando ou não gostando disso, nós vivemos o império dos contratos de adesão, não é? Um império. Nem todo contrato de adesão é abusivo, nem todo contrato de adesão é leonino. Não, a gente vive o império dos contratos de adesão. E o que é um contrato de adesão? É aquele no qual uma parte elabora todo o conteúdo é elaborado por uma parte. E a outra parte, se quiser, adere a esse conteúdo, ou se quiser, não adere a esse conteúdo. Isto é um contrato de adesão. Quando você abrir uma página no seu Instagram, que você deu um clique e disse aceito as condições, você firmou um contrato de adesão. Quando você foi ao banco, abriu uma conta e o gerente do seu banco lhe apresentou um contrato e disse assina aqui no X, você não tinha muito o que fazer. Para contratar, ou você aderia, ou você simplesmente não contrataria. Você não vai discutir com o Instagram cláusula contratual, muito menos com o seu banco. E o Código Civil se preocupa com este contrato de adesão. Porque este contrato de adesão ele pode ter cláusulas contraditórias, esse contrato de adesão pode ter cláusulas ambíguas, esse contrato de adesão pode ter cláusulas de renúncia antecipada a direito fundamental. Quando você chega, por exemplo, em um hotel, recebe um documento dizendo o hotel não se responsabiliza pelos produtos deixados dentro do quarto. Isso é um contrato de adesão. E aí,
seria válida essa cláusula quando você para o seu automóvel no estacionamento, contrato de garagem, e recebe um ticket que diz o estacionamento não se responsabiliza pelos produtos deixados no veículo. Isso é nulo. O Código Civil trata disso em 2 artigos, o 423 e o 424. E olha o que o Código Civil brasileiro sobre esses 2 assuntos nos dirá. Vamos começar com o artigo 423, não é? Quando houver no contrato de adesão, então perceba, só serve para contrato de adesão. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Interpretação mais favorável ao aderente em hipóteses de cláusulas ambíguas de duplo sentido ou cláusulas contraditórias. E aí? Tudo bem? É razoável essa ideia que o Código Civil brasileiro nos traz. É razoável. Poxa, se eu fiz o contrato, se eu redigi o contrato e ainda assim, com perdão da expressão, eu tive a cretinice de não cuidar disso e coloquei um texto lá ambíguo, contraditório, um texto desdizendo uma outra parte do texto, essa interpretação não pode me beneficiar, porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Essa interpretação deve beneficiar quem aderiu. Quem aderiu. Então, essa é uma ideia bem razoável. O princípio da interpretação mais favorável ao aderente. A ideia da interpretação mais favorável a quem adere ao contrato. De igual maneira, o Código Civil vai dizer que nos contratos de adesão, sempre, né, tratando agora dos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, cláusula que importa em renúncia antecipada é cláusula nula de pleno direito, tá? Para finalizar esse primeiro pedaço, eu quis dedicar aí uns 12 a 15 minutos nesse primeiro pedaço. Eu quero também lhe lembrar dos contratos atípicos e do pacto sucessório, os artigos 425 e 426 do Código Civil. Comecemos com os contratos atípicos. O que é um contrato atípico é aquele que não tem nome, aquele que não está tipificado, aquele que não está positivado expressamente no Código Civil, mas que pode existir. O artigo 425 do Código Civil diz que é lícito firmar contrato atípico, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Eu vou lhe dar um belo exemplo e você vai enxergar. Imagine que eu resolva celebrar um contrato de personal trainer. É um contrato atípico. O Código Civil não disciplina o contrato de personal trainer. Agora eu quero celebrar um contrato de programador de sistema, um contrato de youtuber, um contrato de blogueiro. Não há tipificação no Código Civil sobre esse assunto. Mas é lícito às partes estipular contratos atípicos. É lícito. Então, fique atento a isso, tá? Mas não é qualquer contrato atípico que pode ser celebrado, porque a liberdade de contratar é exercida nos limites da função social. Lembra disso? E é justamente por isso que o Código diz, na parte final, no trecho final do 425, observadas as normas gerais, observadas as disposições gerais deste Código. Perfeito. Vamos agora falar do chamado Pacta Corvina, o contrato que tem como objeto a herança de pessoa viva. Ele é proibido no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 426 do Código Civil diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Portanto, eu não posso celebrar com você um contrato que tenha como objeto a minha herança. Eu não posso lhe transmitir agora a minha herança. Esse contrato é nulo de pleno direito, porque é proibido por lei. É expressamente proibido pelo Código Civil. Logo, ele é nulo. Se ligue nisso. Logo, este contrato é nulo de pleno direito. Ok? Tranquilo? Concorda? Muito bem. Concluída essa primeira parte, esse primeiro pedaço, onde eu queria tratar contigo dos princípios e das primeiras notas da Teoria Geral dos Contratos, eu quero lhe lembrar agora que
para se tornar contrato, este negócio jurídico percorre um caminho onde ele nasce, ele se desenvolve até virar um contrato. E esse caminho tem nome no Código Civil. É o nome do assunto que a gente vai estudar agora. O nome é formação dos contratos. A gente vai começar a estudar agora a formação dos contratos. A partir de qual momento o contrato ele é formado? Evidentemente que existe um momento inicial da formação dos contratos que não está na lei, que é o momento da cogitação, que é o momento das meras tratativas, é o momento em que não há propostas, né? Mas esse momento, realmente, ele é a mola propulsora da formação dos contratos. É isso que vai mover o contratante, não é? A iniciar a formação dos contratos, tá? Mas o Código Civil, ele começa a tratar desse assunto no artigo 427, no artigo 427. O tema formação dos contratos se inicia no 427. E ele se inicia com a proposta. A proposta é o primeiro momento. Você vai verificar que a gente vai começar no 427 e só vai parar no 435. Só vai parar lá no 435. Mas o Código Civil é claro e ele diz: a proposta vincula o proponente. Aquele que apresenta uma proposta se vincula à proposta que lhe é feita. A proposta de contrato obriga o proponente. Se o contrário não resultar da lei e das circunstâncias do caso, se eu lhe faço uma proposta, eu me vinculo. Essa é a ideia colocada no artigo 427 do Código Civil Brasileiro. O artigo 428, ele vai tratar de um tema muito importante. Ele vai dizer até quando essa proposta vincula. Porque eu sei que a proposta vincula. Ok, tá tudo certo. Mas vincula até quando? Vincula até qual momento? Essa é uma discussão séria. Essa é uma discussão que precisa ser travada. E o Código Civil ele vai dizer o seguinte, olha, depende. Essa proposta foi feita entre presentes, as pessoas que estavam envolvidas no ambiente da proposta estavam falando presencialmente, porque se for assim, ela deixa de ser obrigatória se não for imediatamente aceita. Então, que a proposta vincula o proponente, ok. Que a proposta obriga o proponente, ok. Tudo bem. Mas, se essa proposta é feita sem prazo, presencialmente, ao vivo, e ela não é imediatamente aceita, então ela deixa de ser obrigatória. É razoável entender que ela deixa de ser obrigatória. Então, eu proponho lhe pagar X reais para você executar um determinado serviço. Lhe apresenta a proposta. Você não aceita. Está tudo certo, está tudo tranquilo. Essa proposta deixa de ser obrigatória. Ela deixa de ser obrigatória. Se feita a pessoa presente, ela não for imediatamente aceita. Tudo bem. E essa pessoa presente é também assim considerada se ela estiver falando ao telefone com outro civil, ou meio análogo ao telefone, sem problema. Mas é também possível que essa proposta seja feita entre pessoas ausentes, entre pessoas que não estejam se comunicando naquele momento imediatamente. É possível que essa proposta seja feita entre ausentes. Uma proposta epistolar, eu lhe mando uma carta. Ou eu lhe mando um e-mail, né? Uma correspondência eletrônica. Você não está online. É uma proposta entre ausentes. Faz sentido? Então, repara. Se ela é feita sem prazo à pessoa ausente, ela obriga se tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta. É aquilo que a doutrina chamará de prazo razoável para a chegada da resposta, tá? Sendo, inclusive, possível o arrependimento eficaz, se antes de chegar à proposta, houver a retratação do proponente. Então, você fique atento a isso, tá? Beleza. A proposta foi encaminhada, das três, uma. Ou a pessoa aceita a proposta, ou a pessoa recusa a proposta, ou a pessoa apresenta uma contraproposta.
que é considerada pela lei como nova proposta. Então, não há outro caminho em face daquele a quem eu dirijo a proposta. Eu sou o proponente, eu proponho, eu dirijo a proposta a você. Você é o aceitante, é o oblato, a pessoa que nome oblato, a pessoa em face de quem a proposta é dirigida. Ok. Das três, uma, ou você aceita, ou você recusa, ou você apresenta uma nova proposta. O Código Civil no 431 diz: a aceitação fora do prazo, com adições, com restrições, com modificações, é nova proposta. É igual a uma nova proposta. É igual a uma nova proposta. E aí você tem a formação dos contratos. Até que, nos termos do artigo 435, a proposta ela é aceita. Aceita a proposta, reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Pacta sunt servanda. Eu considero celebrado o contrato no lugar em que esse contrato foi celebrado. No lugar em que essa proposta, foi realizada. No lugar em que foi proposto. 435. Muito bem. E aí você firma o contrato. E ao firmar esse contrato, você pode, de repente, envolver nesse contrato, um exemplo qualquer, a entrega de um bem, de forma comutativa, né? Eu entrego um bem, você me paga um preço, um exemplo de compra e venda, né? Muito bem, você formou o contrato, pagou o preço, recebeu a coisa. Vamos imaginar assim. Imagine no meu exemplo que a sua coisa recebida onerosamente, em contrato comutativo, que a coisa que você recebeu onerosamente, ela tem um vício. É possível sim ou não? É possível que a coisa que você recebe, ela tenha um vício que a torne inapta ao fim a que ela se destina, ou que lhe diminua o valor. Vou lhe dar um exemplo. Imagine que você compre um touro reprodutor e você descubra que esse touro reprodutor é infértil. É um bem que tem um vício oculto que o torna inútil ao fim a que ele se destina. Confere? Imagine agora que você compra um automóvel e esse automóvel ele tem um defeito na refrigeração, o que diminui o valor do bem, mas não o torna inútil ao fim a que ele se destina. Nesses dois exemplos, você estará diante daquilo que o Código Civil brasileiro vai chamar de vícios redibitórios, tá? Que é um assunto também que eu quero desenvolver com você. 441, vamos lá? A coisa é recebida em virtude de contrato comutativo. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo, ela pode ser enjeitada. Enjeitar significa recusar. Por vícios ou defeitos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua o valor. Mas, Roberto, você me disse que além de enjeitar, eu teria a alternativa de pedir o abatimento do preço, professor. Tem sim. Em vez de rejeitar a coisa, pode o adquirente reclamar abatimento do preço. É possível. É possível. Reclamar abatimento no preço. E aí? O vício redibitório é um vício oculto na coisa. E esse vício oculto na coisa gera um direito subjetivo alternativo ao adquirente. O adquirente, ele alternativamente ou enjeita a coisa ou exige o abatimento do preço que pagou. Faz sentido. Imagine que nesse momento o alienante, aquele que vendeu, diga: mas eu não sabia do vício, eu não sabia desse problema. O que é que o adquirente responderá? Claro que você não sabia. E é por isso que eu só tenho esses direitos. Porque se você soubesse, eu poderia pedir contra você perdas e danos. Olha o 443. Se o alienante conhecer o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu. Devolve o preço, paga o equivalente. Restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não conhecia,
tão somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato, tá? Então, dá uma estudada aí nos vícios redibitórios também, porque é um tema importante da teoria geral dos contratos. Vamos fazer algumas questõezinhas, dá tempo. Vamos fazer algumas questões aí na hora da prova. Questão 36, VUNESP 2019, São Paulo, Prefeitura de Guarulhos, né? Então vamos começar aí com essa importante questão, com a questão 36. Ela vai dizer assim: Maria comprou um carro de João em 1º de junho de 2019. Maria comprou um carro de João em 1º de junho de 2019. No dia 1º de março de 2019, o carro fundiu o motor, bateu o motor, né? Em razão da instalação realizada por João de um equipamento no motor destinado a aumentar a potência. Maria desconhecia que o carro por ela acoplado tinha o referido documento. Então, perceba. 2 meses depois, confere? 1º de janeiro, fevereiro e março, 2 meses depois, ou seja, 60 dias depois de ter comprado o carro, Maria descobre aí esse problema. Confere? Se é um carro, é uma aquisição de um bem móvel. Faz sentido para você? Assinale a alternativa correta em relação ao caso. Letra A. O direito de obter a redibição já se escoou em razão do decurso de prazo superior a 30 dias da compra. Eu vou ler a letra A e a letra B porque eu vou responder as duas questões ao mesmo tempo, tá? Letra B. Maria tem o prazo de 30 dias a partir da descoberta do defeito para postular o direito de redibição. Aqui está a resposta. A letra A é falsa, a letra B é verdadeira e o fundamento jurídico é o artigo 445 do Código Civil. O tema dos prazos nos vícios redibitórios, tá? Olha o 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias, se a coisa for móvel, e de 1 ano, se for imóvel. Contado da entrega efetiva. Se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação. Mas olha o que diz o parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á, aquele prazo de 30 dias, contar-se-á no momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de móveis, e de 1 ano, em se tratando de imóveis. Então, foi exatamente o que aconteceu. Não era um vício de fácil constatação. Não era um vício que Maria ia chegar, olhar e identificar, dizer, aqui tem esse problema. Não era. Era um vício de difícil constatação. Isso, então, atrai a incidência do parágrafo 1º do artigo 445. Se fosse um vício de fácil constatação, estava caducado, né? Decairia o direito de Maria. Como é um vício de difícil constatação, não decai. Adiante. Maria tem um prazo de 180 dias contado da data da compra para postular o seu direito à redibição. Falso. Ela tem esse prazo para descobrir o defeito e não para postular. Para postular, ela tem um prazo de 30 dias. Para descobrir, ela tem um de 180. D. Maria tem um prazo de 1 ano. Falso. 1 ano seria para um imóvel. Confere? Só que a hipótese aqui não envolveu bem imóvel. A hipótese envolveu móvel. Mesmo artigo de lei, 445, vai ser o artigo que você vai utilizar para tudo aí. Parágrafo 1º do Código Civil. Vamos para a letra E de escola agora. Maria tem o prazo de 180 dias a partir da descoberta do defeito para postular a sua
redibição. Ela tem um prazo de 30 dias para postular a redibição. E não prazo de 180 dias, tá? Então, com isso, a gente finaliza aí o nosso primeiro bloco e já já a gente volta. Espero você, hein?